e ele sempre está com a gente na área. São 7 horas e 46 minutinhos. Paulo Leite, bom dia para você. Bom dia, Carol. Tudo de volta? De volta, Paulo. Tranquila, Sim, feliz? melhorando. Fiquei sabendo das suas peripécias aí pela vida. Ontem foi até assunto na redação. Mas isso é uma conversa particular. As minhas A gente tem a hora que a gente chega aí. a gente tem a hora que chegar aí tomando um café. Joãozinho, tudo bem, Joãozinho? Tudo bem, Paulão. E com você? Ótimo. Ótimo até porque nós assistimos ao final, um capítulo final de uma novela que vinha se arrastando há muito tempo, que era um acordo formal da dívida, do pagamento da dívida de Minas Gerais para com a União, com o governo federal. Ontem a Assembleia Legislativa, pela manhã, por volta do meio-dia, aprovou em definitivo em segundo turno a adesão do Estado ao PROPAG. O PROPAG é aquele programa de pleno pagamento da dívida dos Estados para com a União. Esse programa foi criado numa arquitetura conjunta, capitaneado, e temos que fazer justiça, pelo senador Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado Federal, pelo deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, pelo governador Romeu Zema e entes federais que começaram a discutir a possibilidade da substituição do regime de recuperação fiscal. Esse projeto de lei não é só um ajuste contábil, como alguns tentam fazer acreditar, não. É uma decisão que é estratégica. Por quê? Porque ela tem impacto direto sobre o futuro de Minas Gerais, o futuro dos 21 milhões de mineiros. A dívida de Minas com a União já ultrapassa 160 bilhões, chega a quase a 165 bilhões de reais. É uma dívida carregada de vícios, tem uma agiotagem do governo, dos governos federais, um fardo que paralisa investimentos do Estado, que exige ajustes, apertos, tem as medidas severas depois da adesão ao regime de recuperação fiscal, enfim. Com o PROPAG, Minas Gerais vai ganhar um fôlego para poder parcelar a dívida por 30 anos e, se cumprir as metas estabelecidas pelo PROPAG, podendo chegar a juros próximos do zero. Hoje, para quem não sabe, o cálculo é o IPCA mais 4%. É uma agiotagem descarada a cobrança das parcelas dessa dívida de Minas Gerais para com o governo federal, uma dívida que é inclusive calculada por alguns especialistas hoje, se fosse aplicado o rigor econômico, à luz de índices que fossem índices civilizados, índices republicanos, Minas Gerais não estaria devendo mais do que 30 bilhões, mas estamos devendo 165 por conta de umas confusões, mas isso é um assunto para uma outra hora, para uma outra conversa. A proposta que foi enviada pelo governo Romeu Zema foi aprimorada pelo Legislativo, e considero aprimorada porque criou um comitê institucional. Esse comitê ele vai observar o cumprimento do acordo. Ele tem representantes dos 3 poderes, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, ou dos Tribunais de Contas Federal e Estadual, e tudo isso no sentido de termos a observância desse cumprimento do PROPAG em favor da atividade da gestão pública no estado de Minas Gerais. A Assembleia colocou também no texto a necessidade de relatórios periódicos que sejam enviados à Assembleia, garantindo então a responsabilidade da gestão desse acordo para esse e para governos futuros. Há também o condicionamento da saída do RRF, do Regime de Recuperação Fiscal, só depois da formalização da adesão ao PROPAG. Outros 13 projetos ainda devem ser votados. Tem aquele que trata do teto de gastos, tem o que fala sobre a possibilidade da venda de ativos. Ontem o deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, ao final, numa fala, foi muito claro, diz que Minas não entregará tudo, apenas o necessário para sair desse buraco fiscal que Minas se meteu com essa dívida, uma dívida contraída por governos passados e que foi se acumulando, mal gerida por muitas vezes, e foi jogada embaixo do tapete. Agora tem ex-governador que vem aí dizer que não é bem assim.
na época, o seu governo não fez os ajustes necessários ou não caminhou no sentido de procurar ou de promover um acordo melhor. Ontem, Tadeu Leite também falou sobre a necessidade de amortizar 20% da dívida já no início do acordo. O vice-governador Matheus Simões é até um pouco mais, ele tem um pouco mais ele arrisca um pouco mais nessa proporção. Ele acha que Minas deveria dar mais do que os 20% para poder diminuir o principal da dívida. Mas com os 20%, os juros cairiam e aí estima-se uma economia, nos próximos 30 anos, uma economia de aproximadamente 250 bilhões de reais. Vamos falar um pouquinho sobre a dimensão política desse momento. Essa articulação envolveu o governo de Minas, a Assembleia, o Congresso Nacional e o governo federal. Foi uma atitude republicana, diverso do que acontecia anteriormente na Assembleia Legislativa do Estado, nas bancadas federais, no governo federal, no governo estadual. Houve um momento de convergência da necessidade de aprovarmos um pacote que alivie a gestão, a administração das contas do governo. Cada ente fez a sua parte, uma concessão de um lado ao outro, e quem ganha nessa concessão é o cidadão de Minas Gerais. Minas não resolveu todos os seus problemas, mas começou a resolver agora com maturidade republicana, e aqui eu faço questão de ressaltar nomes que trabalharam com muita determinação para que isso acontecesse. O governador do estado, Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, e o ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Tem que se destacar o compromisso e a maturidade republicana desses entes e desses políticos. O Propag não é bala de prata, o Propag é um caminho viável para que o Estado possa investir mais, tira o peso dos juros agiotas que estavam sobre as dívidas nas costas do Estado e faz com que o Estado se dedique agora a ampliar ainda mais a qualidade dos serviços prestados a todos os mineiros.